Senhor Jesus, meus queridos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma feliz madrugada. Não sei quando você está acompanhando esse culto, esse vídeo desse culto. Nós tivemos um problema técnico e acabamos atrasando um pouquinho, atrasando alguns minutos, mas agora, graças a Deus, já está tudo resolvido. E nesse momento estamos reunidos aqui para cultuar a Deus. Hoje, em um cenário diferente, hoje nós estamos fazendo esse culto ao vivo para vocês aqui da sala da intercessão da Igreja Bola de Neve aqui em Porto, em Portugal. Amém? E eu creio que vai ser bênção. Amém? Eu creio que Deus vai falar com a gente de uma forma poderosa. E vai ser bênção demais. Se você está com a sua Bíblia aí, ou no celular, ou em papel, eu vou ler na versão NVI. Então, abre ela no Salmo 149, para que nós possamos, então, adorar a Deus. Amém? Entronizar a Deus, apresentar esse momento a Ele, dedicar a Ele. Amém? Então, Salmo 149, na versão NVI, diz assim: Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em leito cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes nas suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Essa é a glória de todos os seus fiéis. Amém. Aleluia. Então, o que o salmista está dizendo aqui é: nós temos que nos alegrar em Deus, nós temos que exaltar a Deus, porque Ele é justo, porque Ele, como prometeu, vai trazer livramento às nossas vidas. Ele, como prometeu, vai estabelecer o governo e o domínio e o trono dele sobre nós. Amém? Então, hoje nós vivemos uma guerra, vivemos uma batalha. Essa batalha não é contra homens, não é contra carne, mas é uma batalha, é uma guerra espiritual. Então, dessa guerra, está escrito pelo salmista que Deus vai impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os reis com grilhões. Aqui ele não está falando de homens, mas ele está falando da guerra espiritual, para prender os reis com grilhões e os nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Deus vai trazer a liberdade para nós, eternamente, aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, nesse momento, vamos dedicar a nossa vida, vamos dedicar o nosso dia, vamos dedicar o nosso coração a Deus. Feche os seus olhos para que nós possamos orar em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, meu Deus, porque a tua presença está sempre conosco. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor na cruz conquistou a liberdade para nós. O Senhor na cruz pagou o preço da nossa morte e nos trouxe novidade de vida, meu Pai. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ser glorificado através das nossas vidas. Pai, que o teu trono seja estabelecido, que o teu reino, Pai, que o teu governo sejam estabelecidos em nós e através de nós, Pai. E, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que as nossas vidas, que a nossa caminhada sirvam, meu Pai, para o alargar das estacas do teu reino, para que a tua igreja avance para os 4 cantos dessa terra, meu Deus, e que o teu nome seja exaltado em todas as nações, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje nós vamos receber mais uma vez um irmão lá do Brasil para conduzir uma adoração com a gente. Alexandre, a hora que você estiver preparado aí, pode pedir para entrar nessa live, que a gente vai liberar o acesso para você, tá? Enquanto isso, deixa eu dar uns recados para você aqui. Alguns recados somente. Na terça-feira, nós temos, no horário das 8h30 da Espanha,
tá? Nós temos o nosso grupo de conexão. Eu tenho repetido isso sempre, eu vou continuar repetindo isso, tá? Nós aqui não chamamos de célula, porque por causa do histórico da Europa, com células nazistas, células fascistas, células socialistas, comunistas. Então, é muito mal visto aqui. Mas nas terças-feiras, às 8h30 da noite, no horário da Espanha, nós temos o nosso grupo de conexão, tá? Se você mora aqui em Vigo, na região de Vigo, você vai ser muito bem-vindo na nossa casa. Manda uma mensagem aí no chat que a minha esposa, Kátia, vai ver essa mensagem e vai te responder, porque para nós vai ser um prazer receber você conosco. Se você não está por aqui e você não tem um grupo que você possa se juntar para partilhar da palavra de Deus, manda uma mensagem para a gente também, porque essa mesma reunião que é feita para gente, nós abrimos um link também para que seja feita a partilha online. Então você é convidado e muito bem-vindo para se juntar a nós online também. Amém? Então, glória a Deus. Alexandre já está aí? Já. Estamos aqui. Glória a Deus, Alexandre. Seja muito bem-vindo. A Hilda está aí também? Glória a Deus. Vai. Glória a Deus, Hilda. Seja muito bem-vinda. Alexandre, seja muito bem-vindo. Um casal bênção demais, que hoje está no Brasil. Deus quiser, em nome de Jesus, vão estar aqui com a gente também um dia, né? Então, glória a Deus. Agora, vocês são muito bem-vindos. Vamos sincronizar o Senhor Jesus. Fique à vontade, desça o fogo. Amém. Ouve bem, pastor? Consegue nos ouvir bem? Planos que foram embora, sonhos que se perderam, que era festa e agora é tudo que já morreu. Podem pensar que esse é teu fim, mas o levante, diga o amor. Quero de volta, quero viver para mim. Aumenta o volume. Leva minhas almas tranquilas para mim. Eu te quero a minha alma. Para mim, foram embora, sonhos que era festa e agora é o dia que morreu. Não posso pensar que esse é o teu fim, não é o teu leito, Eu quero de volta para mim, pois eu acredito. Leva minhas almas tranquilas. Não tem como beber, não. Vocês mais isso. Nós cremos que não é um Deus de restituição, é um Deus que trabalha em sonhos, Senhor. Nessa tarde, estamos cada um ali, Senhor, no continente, mas nós estamos aqui te adorando, Senhor. Nós estamos aqui entronizando o teu nome, declarando Não dá, que você já tinha mudado, né? Obrigada, muito nós queremos declarar que todos os sonhos possam ser restituídos, que todos os sonhos que tem para nossa vida possam se concretizar, Pai. Nós declaramos a restituição
restituição de saúde, restituição de família, restituição de identidade em Cristo, Pai. Se faz presente em nosso meio, Jesus. Que o teu louvor possa alcançar vidas através desse momento, dessa adoração, Pai. Nós cremos no teu poder, Senhor, de perto e de longe. Nós cremos que tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Aleluia, Jesus. Santo Espírito, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pronto, Daniel. Daniel, pronto. Liga o microfone. Conversa um pouco com ele. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tô com um pouquinho de delay aqui. Estou com um pouquinho de delay aqui para poder ouvir vocês. Mas, bênção demais. Essa música Restitui, ela me remete a memórias muito importantes, muito boas, porque Deus, ele é um Deus de restituição. Amém? E eu vou dizer para vocês que vocês não podiam estar mais alinhados com aquilo que o Espírito Santo me pediu para ministrar nesse vídeo de hoje, para a Igreja Bola de Neve aqui em Vivo, a Igreja online que está se achegando a nós. Vocês não podiam estar mais alinhados com aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no dia de hoje. Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus possa trazer sobre vocês bênçãos sem medida. Que Deus possa trazer sobre vocês uma liberação de uma porção nova, de uma porção feliz. Que vocês possam continuar fluindo na presença dele. Amém? E em nome do Senhor Jesus, que a casa de vocês receba essas bênçãos de Deus liberadas nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos vocês, se possível, permaneçam com a gente. Vamos permanecer. Vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre restituição. Olha que coisa abençoada, né? O alinhamento do Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre restituição. Mas a gente não vai começar falando sobre restituição. A gente vai começar falando sobre deserto. Eu tenho muitas passagens aqui e eu não vou ler todas elas. Se a gente for somar todos os versículos que eu tenho aqui, deve ter pelo menos uns 40 para ler. Eu não vou ler tudo isso. Mas eu vou indicar para vocês, para que vocês possam anotar aí e fazer a leitura depois. Eu vou narrar essa história e vou me ater nos versículos que são os versículos-chave para aquilo que eu vou ministrar para vocês hoje. Tá? Então, a primeira passagem que eu vou ler, e essa eu vou ler, está em Marcos, capítulo 1, dos versículos 9 a 13. Fala do batismo de Jesus e diz assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como um pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado e de ti eu me agrado. Eu gosto muito de uma versão que está na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz: Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo, né? Em quem eu tenho prazer. Logo depois, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então a gente tem uma situação onde o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para que no deserto ele fosse tentado, para que no deserto ele fosse provado, mas no deserto houve sustento, porque ali os anjos o serviam. E eu vou trazer para vocês uma outra passagem que também fala sobre deserto, está em 1 Reis, capítulo 19, que fala sobre Elias. No capítulo 18, houve um desafio, um duelo dos deuses no Monte Carmelo, onde
Ou Elias desafiou 450 profetas de Baal e Deus respondeu com fogo. E Elias, então, depois disso, passou a espada, matou os 450 profetas de Baal. Então diz que, no capítulo 19, Acabe, que era o rei, contou para Jezabel, a rainha, tudo que Elias tinha feito e como ele tinha matado todos aqueles profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro para Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Ali no deserto, ele foi sustentado pelo anjo. O anjo de Deus veio a ele com alimento e falou: Elias, acordou Elias, falou: Elias, come. Aí Elias comeu e dormiu. Aí o anjo veio de novo até ele com comida e falou: Elias, come, porque a viagem que você vai fazer é muito longa e você tem que se alimentar. Então Elias comeu, bebeu, se vestiu e saiu para a viagem. E na viagem ele caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto, até que ele chegou no monte de Deus, e ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra de Deus veio a Elias, e Deus perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Então você vê que há sustento no deserto. O deserto não é lugar de moradia, é um lugar de passagem. E há sustento no deserto. Jesus foi elevado pelo Espírito Santo ao deserto. Houve sustento para ele no deserto. Elias foi sozinho no deserto. Deus sustentou Elias. Mas depois Deus chegou para Elias e confrontou. E falou assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu imagino Deus perguntando para Elias assim: Elias, o que está passando pela sua cabeça de você vir para cá? Você não viu tudo que eu já tenho feito? Então o deserto, ele é um lugar onde a nossa fé é provada. O deserto, ele é um lugar onde, se nós estivermos em comunhão com Deus, ele nos sustenta. Mas é um lugar que sempre é de passagem, nunca é de moradia. A gente tem em Gênesis 12 a história de Abraão, na verdade Abrão na época. Abrão, ele era da terra de Ur dos Caldeus. O pai dele, Terá, saiu com ele, Arã, e eu não vou lembrar agora o nome do outro filho de Terá, Naú. Eram 3 filhos, e então eles saíram de Ur para ir para uma terra, não se sabe por que eles saíram. Eu vi já uma versão teológica de que possivelmente Terá, o pai de Abraão, já tinha sido chamado por Deus, por isso ele saiu da terra de Ur dos Caldeus. Mas isso não está explícito na Bíblia, então a gente só pode imaginar isso um pouco. Mas Terá morreu numa terra chamada Padã Arã. Ele morou naquela cidade depois que o seu filho Arã tinha morrido. Arã tinha um filho chamado Ló. Então, Deus virou para Abraão, em Gênesis 12:1, e falou assim: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. E partiram para Canaã, e lá chegaram. Então você vê que Deus falou para Abrão: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai você e a sua família para a terra que eu vou mostrar para você. E saíram de Harã Abrão, Sarai e Ló. Por que
Abrão levou Ló. Aqui eu vou trazer para vocês por indícios que estão implícitos. Não existe isso como um texto na Bíblia, mas os indícios estão implícitos. Arã morreu. Arã tinha Ló. Abrão era o filho mais velho vivo. Abrão adotou Ló e levou consigo como seu filho. Era o propósito de Deus que Ló fosse o descendente de Abrão? Não, não era. Mas Abrão levou Ló, que era o seu filho adotivo, por quem ele estava responsável. Amém? E ali continua falando que eles estiveram numa terra em Canaã, que Abrão levantou um altar para adorar a Deus, e Deus apareceu a Abrão e disse a Abrão: a sua descendência eu vou dar essa terra. Então eles saíram dali e partiram em direção às colinas a leste de Betel, e ali armou o acampamento e construiu um outro altar. Então Deus apareceu para ele e falou: eu vou te dar essa terra. Então Abrão partiu dali e prosseguiu em direção ao Negueb. Então, Abrão, ele não cumpriu claramente o que Deus tinha mandado, porque Deus falou: sai da sua terra, você e sua mulher. E Abrão levou Ló, porque Abrão era responsável legal por Ló. Abrão tinha adotado Ló. Ele era o responsável, ele era o tutor de Ló. Amém? E Deus apareceu a Abrão nesse tempo e falou com Abrão nesse tempo. E falou: para a sua descendência eu vou dar tudo isso. Para a sua descendência eu vou dar tudo isso. Para a sua descendência eu vou dar tudo isso. Amém? Se a gente for no livro de Ruth, a gente vai ver uma outra história. E aí a gente vai ver uma história que mostra que as pessoas podem ter uma consequência severa por se colocarem no deserto sozinhas. Está falando que teve uma fome na terra de Judá. Então, um homem chamado Elimeleque pegou a sua esposa Noemi, pegou os seus 2 filhos, Malom e Quilion, saíram de Judá, saíram da terra da promessa e foram viver na terra de Moabe, onde lá eles viveram. Elimeleque morreu. Noemi ficou sozinha com os 2 filhos. Os 2 filhos cresceram, se casaram com mulheres moabitas. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, os 2 filhos de Elimeleque também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. A linhagem de Elimeleque, se não fosse um detalhe, teria acabado aqui. Ele morreu, os seus 2 filhos homens morreram e não tinham filhos. A linhagem de Elimeleque acabaria ali, se não fosse um detalhe. Qual o detalhe? Deus tinha instruído Moisés a colocar na lei a figura do Redentor, porque um parente próximo poderia redimir uma linhagem para que essa linhagem continuasse. Então, Noemi voltou para Judá depois desse tempo. Ruth, a nora dela, voltou com ela, e através de Ruth, que se casou com Boaz, que era o redentor daquela família, a linhagem de Elimeleque não acabou, mas ela seguiu e ela prosperou com o filho de Ruth e Boaz. Sabe quem vem dessa linhagem? O rei Davi. Sabe quem vem dessa linhagem? O Senhor Jesus. Então, você vê que uma ida por vontade própria ao deserto poderia acabar com a linhagem pela qual veio o nosso Redentor, nosso Salvador. Amém? Voltando para Gênesis 13, continuando a história de Abrão, eu só precisei fazer esse ato para falar com vocês sobre a figura do Redentor e sobre a figura que tem a nossa escolha de ir sozinho para o deserto. Mas diz que Gênesis 13, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, quanto em prata, quanto em ouro. Continuando esse texto, fala que eles eram tão ricos que não havia espaço no pasto
para os rebanhos dele e de Ló. De modo que ele virou para Ló e falou assim: Ló, está na hora, meu filho, vamos nos separar. Escolhe o lado para onde você vai e eu vou para o outro lado. E Abraão deu a escolha para Ló primeiro. Primeiro porque Abraão cria na promessa de Deus e cria na prosperidade que viria de Deus. Mas também porque Abraão se via como responsável por Ló. Então, ele deu a Ló o direito de escolher a melhor parte. De fato, Ló escolheu a melhor parte, aparentemente. Desceu para Campina do Jordão, que era um lugar muito próspero, um lugar muito fértil. Naquele lugar havia duas cidades muito grandes e que fizeram com que aquele lugar fosse destruído. Era uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Mas não é esse o ponto que nós vamos falar aqui. Ló escolheu o lugar mais próspero e foi. Abraão foi para o deserto, porque era o lugar da passagem dele. E diz assim no versículo 14: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e darei a sua descendência para sempre. Então você vê, lá em Gênesis 12, Deus chamou Abraão. Deus falou: Abraão, vai, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão era responsável por Ló, levou Ló. A resposta de Deus se atrasou. Aparentemente, Abraão se colocou num deserto que não era para ele estar, porque ele estava carregando um fardo que teoricamente não era para ele estar carregando. Porque ele estava preso a coisas às quais ele não deveria estar preso, mas ele estava porque ele se via responsável por aquilo. Mas houve um momento que Deus abençoou tanto a Abraão que ele se livrou daquilo que o amarrava. E depois disso, lembra que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 12? Sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Depois disso, depois que Ló se separou dele, Deus falou: Abraão, agora eu vou te mostrar uma terra. Onde você está? Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Olha, porque eu estou te mostrando agora uma terra. E essa terra é a terra que eu vou dar para você e que eu vou dar para os seus descendentes. Parecia que a bênção de Abraão estava distante dele. Parecia que Deus tinha se esquecido da promessa. Mas Deus estava sendo paciente e aguardando o processo que Abraão precisava enfrentar, para que ele pudesse, então, ele mesmo tomar a decisão de se livrar das suas amarras, de se livrar daquilo que o impedia de chegar às promessas de Deus. Porque não foi Deus que falou: despede Ló. Foi Abraão que, vendo que a situação pedia isso, virou para Ló e falou: Ló, meu filho, está na hora da gente se separar. Está na hora de você seguir o seu rumo. Você já é grande, você já cresceu, você já é próspero, você já é abençoado. O meu papel como seu tutor eu já cumpri. Chegou a hora, segue o seu rumo. Então, depois que Abraão se livrou dessa amarra, não estou falando em hipótese alguma que o filho adotivo é uma amarra. Entenda, por favor. Tá? Nós temos filhos adotivos que são uma bênção. Existem dificuldades? Sim. Existem percalços? Existem sim. Como eu estou falando de uma situação que Abraão fez uma coisa diferente daquilo que Deus mandou inicialmente, porque ele se viu responsável por Ló. Mas depois que ele se livrou daquilo que Deus tinha mandado que ele não fizesse, Deus não tinha mandado que ele fizesse, aliás, então Deus cumpriu a promessa. Então Deus falou a Abraão: agora eu vou te mostrar uma terra. E parece às vezes que o nosso propósito, que o nosso sonho, que as promessas de Deus foram esquecidas, foram escanteadas, que elas não vão se cumprir.
Mas a gente tem em Jó 14 falando o seguinte, que há esperança para a árvore cortada. Se ela é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. As suas raízes podem envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma muda plantada. Há esperança. Ainda que a árvore tenha sido cortada e esteja seca, há esperança. Ainda que aparentemente os propósitos que Deus tem para a sua vida se frustraram e morreram, há esperança. Porque ao cheiro das águas brotará. Em João 15, Jesus falou, versículo 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é cortado e jogado fora e seca. Mas há esperança para a árvore cortada. Porque ainda que o seu tronco seque, ainda que os seus galhos sequem, ainda que os seus ramos sequem, ainda que as suas folhas sequem, ainda que tudo seque, há esperança, e ao cheiro das águas brotará. Porque ao cheiro das águas será como um broto novo. Ao cheiro das águas brotará. Há esperança. Eu não sei qual é a sua situação no dia de hoje. Eu não sei quais são as promessas que você tem esperado e que às vezes você pode estar se frustrando porque você não vê nada. Parece que Deus se esqueceu de você. Parece que você foi esquecido de lado. Parece que Deus não vai cumprir a promessa que Ele fez. Eu estou aqui para dizer para vocês hoje que não é assim. Porque há esperança. Até para a árvore que foi cortada. Há esperança para você. Há esperança para mim. Há esperança para nós. A nossa esperança, ela não morre. A nossa esperança não morre. Nós temos esperança no dia de hoje. Essa palavra que eu estou trazendo para vocês é para dizer que Deus vai restituir aquilo que Ele te prometeu, vai se cumprir. Aquilo que era para ser seu e você seguiu por outros caminhos. Deus está te dando hoje uma chance de retomar o caminho que Ele tem para você. Hoje Deus está te dando essa chance. Porque Jesus é a videira. Deus é o agricultor e nos enxerta nele. Nos enxerta nele. E que permanecer em Cristo e Cristo nessa pessoa vai viver e vai dar muito fruto. Mas se você já esteve e abandonou, e desistiu e desanimou, mas você está vivo, hey, há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para você. Vou voltar para Jó, no capítulo 19, versículo 25. Diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia no meu peito o coração. Como anseia, como eu anseio pelo meu encontro com Jesus, como eu anseio pelo meu reencontro com Jesus. Há esperança para a árvore cortada. Há esperança para você. Jesus morreu por você. Meu querido, meu irmão, minha irmã, Jesus morreu por você. Se alguém já falou isso para você, essa pessoa falou isso porque te ama, e eu vou repetir hoje. Jesus morreu por você. Jesus morreu porque sem Ele
você não tem como chegar à água da vida. Mas nele, você que pode estar como uma árvore cortada e seca, tem esperança. Ao cheiro dessas águas, você brota de novo. Ao cheiro dessas águas, Deus traz restauração na sua vida. Ao cheiro dessas águas, Deus traz uma nova vida para você. Ele traz novidade de vida. Então, que hoje a esperança renasça em você. Que hoje a esperança seja revigorada em você. E eu creio que essa palavra, ela foi trazida pelo Espírito Santo para que a sua vida possa ser tocada. Da mesma forma que ele falou comigo no meu interior, quando me ministrou essa palavra, ele falou para mim: ei, Daniel, as promessas que eu fiz para você vão se cumprir. E eu estou dizendo para você que está me ouvindo: ei, as promessas de Deus para a sua vida vão se cumprir. Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. Ele tem esperado pacientemente. Ele tem esperado pacientemente. Busca nele. Busca a ele. Pede a ele esse renovo. Pede a ele essa restauração. Pede a ele essa restituição da porção que ele tem separada para você desde a fundação do mundo. Amém? Deus falou com você hoje. Eu quero fazer uma oração com você. Eu vou te dar a oportunidade nessa oração de entregar sua vida para Jesus. Ou pela primeira vez, ou se você já esteve na caminhada e por algum motivo você acabou desanimando, desistindo, se afastando. Eu quero orar por você. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se essa palavra for para você, repete comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi que o Senhor não me abandonou, que o Senhor não desistiu de mim, mas que o Senhor chamou e que o Senhor está me esperando e que o Senhor me quer. Então eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha alma. Eu te peço que o meu nome esteja escrito no livro da vida. E eu te recebo, Jesus, como meu Redentor. Muito obrigado, porque o Senhor escolheu se fazer maldito por minha causa, para que hoje eu possa viver a tua vida eterna. Em nome de Jesus. Amém? Alexandre e Hilda, estão aí ainda? Conseguem fazer mais uma adoração com a gente? Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou desligar o microfone aqui. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Quer estar junto aos teus pés, os prazer maior que deseja lugar. Quero completar mas ainda é pouco eu sei comparado ao que eu vi.
Apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa Mas se você sabe, te adorarei, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é Comparado comparado que eu não sou apenas servo, meu amigo me te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Oh, glória a Deus. somente a ti, Jesus. Glórias a ti, meu Pai. Te louvamos, meu Deus, te adoramos. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque a tua misericórdia e a tua bondade duram para sempre, meu Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que a tua presença jamais se aparte de nós, mas que o Senhor siga conosco, meu Pai, hoje. Que o Senhor siga conosco amanhã. Que o Senhor siga conosco para sempre, meu Pai. Que nós sempre tenhamos conosco a tua presença. Que sempre estejamos próximos de ti. Que o teu trono, de fato, seja estabelecido na nossa vida, meu Pai. Não como algo passageiro, Pai, mas como algo definitivo, Pai. O deserto é lugar de passagem, de travessia. A tua presença não. A tua presença é para sempre. Então que o Senhor sempre esteja com a gente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Repete assim comigo. Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra Senhor é nós? meu pastor. Senhor, meu Você é meu pastor. pastor, nada me faltará. Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com você e te acompanhem, te guardem hoje e sempre, em nome de Jesus. Alexandre e Hilda, vocês estão aqui no nosso coração. A gente ama vocês. Beijo! Que Deus abençoe Família! vocês extremamente. Amém. E que Ele possa conduzir os seus caminhos para que muito em breve vocês estejam aqui em vivo junto com a gente. Amém? Deus abençoe vocês.